Olá, meus amigos, minha saudação a você, obrigado por estar conosco. Lição de terça-feira, a lição número 6, a lição que fala sobre Jesus, o Rabi, o grande mestre. Eu gostei da história que li a respeito de um homem que era um grande mestre e que ele estava dentro de um trem lendo a Bíblia. Um rapaz que estava sentado ao seu lado olhou para aquele homem lendo a Bíblia e disse: "O senhor ainda lê esse livro obsoleto?" O homem olhou e disse: "Obsoleto em que sentido?" O rapaz disse: "A ciência já tornou esse livro obsoleto. Existem muitas coisas nesse livro que se contradizem." O homem disse: "Realmente eu não sei do que você está falando. Você disse que a ciência já tornou esse livro obsoleto? Que tipo de ciência?" O rapaz disse: "Olha, eu gostaria de explicar ao senhor, mas não tenho tempo porque eu vou descer na próxima estação. Mas se o senhor me der o seu cartão, eu posso enviar para o seu endereço inúmeros artigos que demonstram que a ciência já tornou a Bíblia um livro obsoleto." O homem disse: "Pois não." Colocou o bolso do paletó, a mão no paletó, tirou do bolso então ali um cartão e entregou para o jovem. O moço desceu na próxima estação e quando ele leu o cartão, ficou boquiaberto, vendo o trem assim se distanciar. No cartão estava escrito: Louis Pasteur, membro e presidente da Academia de Ciências e Tecnologia de Paris, França. Aquele homem, com toda a sua sabedoria, ele pautava a sua vida pela leitura da palavra de Deus. Por isso que ele era um mestre, um homem respeitado. Um dia, esse mesmo homem, Louis Pasteur, estava dentro de uma igreja orando. Um rapaz entrou na igreja só por curiosidade e viu Louis Pasteur lá na frente, ajoelhado, orando. Ele, que estava assim afastado de Deus, olhou para aquele grande mestre, aquele cientista, e disse: "Não acredito, aquele homem é Louis Pasteur, o grande cientista, ele está ajoelhado buscando a Deus. Se um homem como ele, que defende a ciência, é um adorador de Deus, de Jesus, eu também vou sê-lo." E voltou para os braços de Jesus. Olha o que faz um mestre, um rabi, quando as pessoas o enxergam. Jesus Cristo foi um grande mestre, foi chamado de rabi. O seu nascimento misterioso, chamado de mistério da encarnação, fala de algo incompreensível para a nossa mente finita. Nós não conseguimos entender. Talvez a teologia até tente explicar de forma abstrata, teológica, esse conceito da encarnação. Mas tudo que nós vamos conseguir saber são apenas suposições, porque o que o divino, o que o conselho divino planejou e executou, nós não temos conhecimento. Sei que foi um mistério, e a Bíblia fala como um mistério a geração de Jesus Cristo através do Espírito Santo no corpo de Maria. Por isso é importante que nós possamos entender que o Senhor Jesus Cristo, ele com seu nascimento nos beneficiou de forma grandiosa. Por isso Jesus Cristo foi chamado de Rabi. Além de ser homem, foi chamado de Rabi. Napoleão Bonaparte foi um dos grandes admiradores de Jesus Cristo. Ele inicialmente não admitia Jesus como sendo um líder. Depois ele se rendeu a essa evidência. E ele então um dia disse o seguinte, ele disse: "Conheço os homens e posso lhe dizer, Jesus Cristo é mais do que um homem comum. Ele é um grande rabi." É impossível uma comparação com qualquer homem que já tenha vivido neste mundo, porque ele, Jesus, era o Filho de Deus, o maior mestre de todos os tempos. Por isso o apóstolo Paulo disse em Colossenses 1, verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós temos uma pergunta, a pergunta da lição de terça-feira, falando sobre como João definiu a pessoa de Jesus e sua missão no mundo. Que exemplo ele nos deixou? Antes de lermos o texto que fala sobre essa pergunta, deixe-me ler para você, ou dizer para você, o que Ellen White escreveu a respeito de Jesus no livro Conselho à Paz, Professores e Estudantes, na página 259. Ela escreveu o seguinte: a necessidade do homem quanto a um mestre divino era reconhecido no céu. A necessidade do homem sobre um mestre divino era reconhecida no céu. A piedade e a eterna compaixão de Deus foi despertada para com os seres humanos caídos, e ao chegar à plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho, aquele que fora designado no conselho celeste,
veio à Terra como instrutor do ser humano, como instrutor do homem. Entendeu? No conselho divino foi definido que Jesus Cristo viria a essa terra. Aí vem a pergunta, como João definiu a pessoa de Jesus e sua missão no mundo? Que exemplo ele nos deixou? O texto de João capítulo 1, verso de 1 a 14, vamos ler os versos principais. O verso 1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E finalmente no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, para a pergunta como João descreveu Jesus Cristo e a sua missão no mundo, a resposta é, João disse que Jesus era o Verbo de Deus, a ação direta de Deus para criar todas as coisas. Esse Deus se tornou um ser humano para nos ensinar a fazer a vontade do Pai e nos ensinar como podemos vencer o pecado se estivermos ligados a Deus. Jesus Cristo era o Verbo de Deus, a ação direta do poder criador de Deus. O benefício que ele nos trouxe, ele nos ligou de volta a Deus. E isso é uma mensagem impressionante para a nossa vida. Jesus nos ligou de volta a Deus. Essa mensagem nos deixa confortável diante de um universo inteiro. Nos deixa confortável diante das hostes celestiais. Nos deixa confortável diante da proteção que nós temos do inimigo e dos seus demônios. Por isso, o anjo disse para Maria que o filho que ela teria seria gerado pelo Espírito Santo e receberia o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Por isso Maria vibrou tanto, e o cântico de Maria foi um cântico que exaltou o nome de Deus, porque achou-a digna de conceber pelo Espírito Santo o grande Criador do universo. As pessoas gostavam de ouvir Jesus, porque suas palavras eram palavras com autoridade. Mateus 7:29 diz assim, porque Jesus ensinava as multidões como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus era um mestre de verdade, é um mestre que amava as pessoas, era um mestre que se preocupava com as pessoas. Inclusive ele foi chamado de Rabi muitas vezes pelos discípulos. Uma ocasião, 2 dos discípulos de João Batista estavam vendo Jesus passar e acompanharam Jesus. De repente, Jesus olhou para trás e aqueles 2 homens estavam seguindo. João 1,38 diz assim, e voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes, a quem buscais? E disseram-lhe eles, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde o Senhor está pousando? Jesus disse, vinde e vede. Só que Jesus era um rabi diferente dos rabis da época, pois ele era o próprio Deus e se tornou o mestre dos mestres. O rabi Jesus foi um mestre abençoador das pessoas. Os rabis da época dele só podiam fazer apenas dizer palavras que podiam encantar as pessoas com suas conjecturas. Mas Jesus não. Além de dar a palavra de conforto, Jesus tocava nas pessoas e ele então expressava o conforto em suas palavras. O nome da lição é Outras Obras do Mestre Jesus. E uma das grandes obras dele foi ensinar. Ele curou e ele ensinou. Por isso, Flávio Joséfo, o grande historiador, que acompanhou o general Tito na invasão de Jerusalém, ele escreveu o seguinte, por esse tempo viveu Jesus, homem sábio, se for próprio chamá-lo homem, porque foi ele o autor de ações maravilhosas, mestre dos mestres, escreveu Flávio Joséfo. E ele continua, este homem chamado Jesus era altamente categorizado, do qual os homens recebiam a verdade com prazer. Ele era o Cristo, chamado pelos gregos de o Cristo. Os profetas divinos haviam predito estas e outras maravilhas a seu respeito. E a seita dos cristãos, assim nomeada por causa do nome dele, não se extinguiu até o dia de hoje. Que coisa impressionante!
a expressão desse historiador, falando de Jesus como o grande mestre da época, a quem as pessoas amavam ouvir as suas verdades. Que possamos, como Maria, irmã de Marta e Lázaro, que possamos reconhecer Jesus como o Rabi a quem devemos procurar para aprender os seus gloriosos ensinos. Como Maria, com certeza Jesus vai nos dizer: você escolheu a boa parte. Que possamos então seguir os seus ensinos, colocá-los em nosso coração e com certeza nós seremos semelhantes a Jesus, porque estaremos seguindo o mestre dos mestres, o grande Rabi, o Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos dê uma bênção no estudo dessa lição de terça-feira, que eu desejo a você. Obrigado por sua assistência e estudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.